Olá, eu sou a pastora Vanessa. E eu sou o pastor Dudu. E nós estamos de volta com mais um DR. Você já pensou que o casamento é a solução para a sua vida? Seja você solteiro, seja você casado. Fique ligado porque hoje a gente vai falar sobre idolatria do casamento. Estamos muito felizes de falar sobre um tema interessante como esse, né, amor? Tem gente que pensa que idolatria é só adorar uma imagem de escultura, né? Mas a gente vai falar sobre algo muito importante que tem sido motivação para muitas pessoas idealizarem uma coisa que não foi feita para ser idealizada. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, e tem gente que coloca o relacionamento no lugar de Deus. Tem gente que acha que é solteiro, né? E quando casar vai resolver todos os problemas. E tem gente que é casado e coloca o próprio casamento no lugar de Deus. Isso acontece demais. Quando a gente fala casamento, não é só o casal, mas é a constituição da família, por exemplo. Tem mulheres que casam, os filhos se tornam o altar de idolatria dela, né? Então isso é uma coisa muito séria e a gente tem que prestar atenção no que a orientação de Deus sobre isso, né? A gente pensa que Deus é um Deus que deixa a gente viver do jeito que a gente quer, mas Ele estabeleceu algumas coisas, principalmente sobre o altar dele na nossa vida. A gente tem que construir um altar para Ele, né? É só para Ele. Então, quando a gente fala idolatria no casamento, a gente vê muitos jovens hoje idealizando que a vida vai ser perfeita quando casar. A gente olha para o casamento, eu vou falar sobre uma ótica aqui, a gente olha para o casamento com um microscópio. O que é um microscópio? É quando você olha para uma lente e vê uma coisa minúscula se tornar gigante, né? Você traz uma coisa que é pequena para um plano nosso aqui. E a gente tem que olhar para o casamento como um telescópio. O telescópio traz uma coisa que é pequena, grande, né, para o plano real, porque ela pode estar distante, mas a gente traz ela para o plano real, como ela é parecida. Então, o casamento nada mais é do que um homem e uma mulher se unindo para fazer a vontade de Deus, para viver para a glória de Deus. Isso muda a nossa ótica sobre idealizar o casamento como uma forma de fim de tudo na nossa vida, né? Porque lá na Bíblia, 1 Coríntios 10, 31, é isso? Fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o casamento é qualquer outra coisa. Né? Casamento não é tudo, casamento faz parte de qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso. Né? Então a gente não pode perder essa visão. Você que quer casar e que tem esse coração, né, assim, ansioso pelo casamento, casamento não é o fim da sua vida. E nem para quem é casado, né? Viver somente para o casamento não é sábio, né? Em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor, é Deus. E depois vem as outras coisas e o casamento está incluído nisso. É claro que quando a gente casa, a gente tem que viver a vida de casado e isso tem que ser a nossa prioridade, acima da nossa vida profissional, ministerial. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que são casadas e colocam o casamento acima de Deus na vida. O negócio é que a gente precisa entender isso, porque a gente entende também que a Bíblia é muito clara quando fala que aqueles que não cuidam da própria casa... Olha ao redor de vocês, olha isso daqui. Passa a visão aí em 360. Olha isso, mano. Como é que uma mulher consegue fazer isso em apenas algumas horas que eu saí? Eles são inaptos para cuidar das coisas de Deus, né? Isso Paulo fala isso para Timóteo, dando uma orientação sobre como tem que ser a família. Então, presta atenção, se a gente quer casar e a gente tem que priorizar a família, não significa que a família esteja acima de Deus. E o que a gente quer falar é que Deus está em primeiro lugar, porque se a Vanessa, como indivíduo, como pessoa, não tiver um convívio, um relacionamento direto com Deus, eu, como marido dela, não vou conseguir ver Deus através da vida dela. E o casamento é um espelho. Eu preciso olhar para a Vanessa, enxergar quem eu sou, mas ela vai me mostrar
quem eu sou através de Deus, não através das convicções dela. Mas essa cultura que a gente tem de hipervalorização do casamento, ela é até culpa, às vezes, da igreja, assim, porque a igreja colocava assim, quando a pessoa casar vai resolver todos os problemas, a pessoa Se você não é casado, você não serve pra nada. A pessoa casada é a que pode fazer alguma coisa dentro da igreja, né? Isso então foi bíblico. Uma cultura, né? Isso não é bíblico, porque o próprio Paulo fala que seria melhor que você estivesse solteiro para fazer a vontade de Deus, você seria muito mais livre para fazer. Tinha uma vez que eu era solteiro, a vida de solteiro é ruim demais, meu. A vida de solteiro é complicado, minha mulher é demais, né? Solteiro, o cara dizer pra mim que ele é solteiro, ele merece levar um tiro na cabeça. Mas quando você casa, você tem que dividir o seu tempo com o outro e com Deus. E tem outra questão também, durante muito tempo na igreja, os pastores, os líderes, né? Se tivessem algum problema no casamento é porque tinha pecado, né? Não podia ter problema, então existia muita capa, né? Muita máscara, o que fez muito casamento ser destruído, porque vivia de fachada, não tinha oportunidade de procurar ajuda, de aprender mais sobre relacionamento, né? E aí os casamentos não tinham muito investimento, porque não podia mostrar o problema, então não podia investir para resolver o problema, né? E aí, durante muito tempo, muitos pastores, líderes tiveram casamentos falidos. Hoje, a gente crê que acabou essa cultura, né? A gente entende que somos pessoas falíveis, né? Que a gente pode errar, mas que a gente tem a oportunidade todos os dias de com o Senhor recomeçar, né? John Piper fala num livro dele que a gente gosta muito, que é Preparando-se para o Casamento. Ele fala muito sobre que as igrejas ainda têm muito problema no casamento, porque fala-se muito sobre casamento, mas pouco sobre Deus. Exatamente. É isso que é o foco da nossa conversa hoje, porque não adianta a gente querer falar sobre idolatria sem falar sobre o motivo da nossa idolatria, né? A gente idolatra o único que é digno de ser idolatrado, que é Deus. Deus é o único, não existe outro que substitua ele. E no casamento não pode entrar nesse lugar de Deus, assim como o filho não pode entrar, assim como a esposa não pode entrar, num lugar que pertence a Deus. Somente a Deus. Né? Lá em Romanos 1 fala que a humanidade ela entrou num processo de degradação mental e moral, porque deixou de adorar a Deus e começou a adorar a criatura. E é nesse ponto que a gente quer que você entenda. Casamento é para a glória de Deus, não é para a glória da Vanessa, nem para a glória do Dudu, nem para a sua glória, querido. Casamento é para a glória de Deus. Então, um casal unido, ele potencializa o que eles são para Deus. A gente tem que refletir o que Deus é na nossa vida. Então, nosso recado hoje para você é que você entenda, né? A gente não está falando que o casamento não é... A Hebreus fala que bendito entre todos seja o matrimônio, assim como o leite sem mágoa. Não é isso que a gente está falando. O casamento tem o seu lugar, sim. Mas especial, sim. É plano de Deus, sim. Faz parte do seu sucesso? Pode ser que sim, se você quiser casar. Pode ser que não, que se você não quiser casar, ninguém é obrigado a casar. Mas o casamento, ele tem o seu lugar, mas ele não é um altar de idolatria. Então, gente, não se esforce demais por um casamento e quando você alcançar isso, você relaxa e para de fazer qualquer outra coisa. Casamento não é o fim de tudo. Casamento é para você potencializar. Eu e a Vanessa somos exemplo disso. Nós dois, cada um sempre fomos bacanas, pessoas legais. Quando a gente casou, a gente se tornou potencial na mão de Deus. Não estou falando potencial para mim, não. É porque Deus usa esse vasinho aqui de barro que Ele quebra todo dia, faz de novo, para a gente junto ser algo melhor para a glória de Deus. Sim. Então entenda isso, guarda no seu coração. Deus quer que você constitua uma família para a glória dele. Casamento é um lugar de adoração para Deus, não para o casal. Então grave essa palavra no seu coração, adora a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que esse plano vai se cumprir na sua vida. As promessas de Deus para a família são lindas. A gente acredita nelas, a gente luta por elas, mas acima de tudo, Deus está em primeiro lugar. Amém. Amém? Então, se você é solteiro, se você é casado, não importa. O que importa é Deus estar no centro do seu coração e ser o único que tem lugar de adoração na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe, fique em paz e até o próximo DR. Tchau, tchau. Tchau, gente.